Hoje à noite no Ukraine Today. Refinarias de petróleo em chamas em Ufa, um dos maiores centros de processamento de petróleo da Rússia, foram atacadas. Um depósito de combustível na cidade temporariamente ocupada de Feodosia também foi atingido. De novo, a situação no campo de batalha. Desde o início da Operação Dobropila, as forças de defesa da Ucrânia já libertaram pelo menos 182 quilômetros quadrados de território ucraniano. Anúncios intrigantes. O presidente da Ucrânia falou sobre uma notícia séria. E um representante permanente dos Estados Unidos na OTAN deu a entender atualizações importantes sobre novos fornecimentos de armas para a Ucrânia. A história do Tomahawk. Os Estados Unidos apresentaram um novo lançador móvel para esses mísseis. Mas como exatamente isso está ligado à Ucrânia? Tudo isso e muito mais, agora mesmo. Olá a todos. Meu nome é Volodymyr Robchun. Por favor, se inscreva. Clique no botão de curtir e vamos para as notícias. Vamos começar com os ataques ucranianos. Em Ufa, que fica na Rússia, uma das maiores refinarias de petróleo do país foi atacada. Ela abastece o exército do ocupante com combustível e lubrificantes, o que torna essa instalação um alvo totalmente legítimo. O Estado-Maior ucraniano confirmou vários ataques bem-sucedidos contra alvos militares russos nos territórios ucranianos temporariamente ocupados. As forças de defesa atingiram uma estação de radar na Crimeia, um centro de controle de drones na região de Kherson e um depósito de munições inimigo na região de Donetsk. Também foi confirmado outro ataque a um depósito de combustível em Feodosia, temporariamente ocupada. As unidades de assalto ucranianas avançaram mais de 1,5 km em algumas áreas na direção de Pokrovsk. No geral, desde o início da Operação Dobropila, pelo menos 182 quilômetros quadrados de terra ucraniana foram libertados. Mais detalhes no relatório. Mais de 100 drones ucranianos foram abatidos na noite de 13 de outubro sobre a Crimeia temporariamente ocupada. Não há informações sobre aqueles que não foram abatidos. No entanto, podemos afirmar com confiança que alguns atingiram com sucesso seus alvos pretendidos. Mesmo depois de 2 dias, eles não conseguiram apagar o incêndio no depósito de óleo de Feodosia, cuja fumaça podia ser vista a uma distância de 10 quilômetros. A Procuradoria de Transportes do Sul informou que um incidente no depósito de óleo na Crimeia causou atrasos no tráfego ferroviário. Garantir os direitos dos passageiros ficou a cargo das autoridades policiais. Parece uma punição, já que eles ainda não conseguiram proteger a península dos drones. Enquanto isso, os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, vão se reunir na Casa Branca para discutir o fornecimento de Tomahawks para a Ucrânia. O Financial Times já está dizendo que, bem, serão apenas alguns, entre 20 e 50 Tomahawks, mas o que importa é o próprio fato. Então, não é que eles estejam dizendo que não haverá nenhum, mas sim que serão apenas alguns. Ou seja, já parece que essa decisão basicamente já foi tomada. Tomahawks significariam ataques mais profundos dentro da Rússia. O primeiro alvo que me vem à cabeça é a Uralvaxavod, a fabricante russa de tanques. Também podem ser outros alvos militares em território russo que ficam a uma distância significativa da Ucrânia e que atualmente não conseguimos alcançar com os meios que temos neste momento. O Kremlin autorizou oficialmente o envio de reservistas para operações de combate no exterior. O documento abre a possibilidade de usar a reserva de mobilização, cerca de 5 milhões de pessoas, fora da Rússia. A Turquia está agindo com confiança. Não vemos essa mesma confiança que a Turquia tem nos nossos parceiros europeus, mas, novamente, os parceiros europeus também precisam entender que a Rússia está, passo a passo, se preparando para uma guerra com a Europa. Isso precisa ser compreendido e precisa ser constantemente discutido dentro dos próprios países europeus. E a decisão em relação aos reservistas, na minha opinião, é mais um recado claro de que a Rússia está se preparando especificamente para essa guerra. Porque, como gosto de citar o jornalista militar israelense Sergei Auslander, a Rússia produz muito equipamento militar que não vemos nos campos de batalha da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A questão é, em se um país está travando uma guerra e produzindo equipamento militar, e esse equipamento militar não está presente onde é mais necessário, justamente na guerra que esse país está lutando, então isso significa que esse equipamento está sendo estocado para outros propósitos. A pergunta é, e para quais propósitos?
Naquela época, a resposta era simples: uma guerra contra a Europa. O americano. A imprensa americana relata que a China aumentou em 10 vezes o fornecimento de componentes para drones de combate à Rússia. Quando você precisa que essa guerra continue, você não quer que nenhum dos lados vença. Ou seja, a China não quer que a Ucrânia vença, mas também não quer que a Rússia vença. Ela vai apoiar a Rússia apenas o suficiente para que a Rússia continue lutando. Mas se a China perceber que a Rússia está tendo alguns sucessos que podem levar ao fim da guerra, a China vai limitar seu apoio porque, repito, ela também não quer que a Rússia vença. A Rússia pode atacar países da OTAN muito antes do que a Europa prevê, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra. Informações semelhantes de que o Kremlin poderia atacar países da União Europeia a qualquer momento foram compartilhadas pelo chefe da inteligência alemã. Aqui, sem dúvida, a Europa precisa perceber, como disse o ministro da Defesa britânico durante o governo de Rishi Sunak, o Sr. Chaps, ele disse: se alguém achava que a era da guerra era apenas algo dos livros de história, não, a era da guerra é o presente em que vivemos. Defensores ucranianos do 1º Corpo Azov da Guarda Nacional repeliram um ataque inimigo envolvendo 16 equipamentos militares. Durante os combates, os ucranianos destruíram 9 veículos de combate de infantaria, 4 blindados de transporte de pessoal, 3 tanques e 3 motocicletas. As perdas inimigas somaram 78 militares do exército de ocupação. Nas últimas 24 horas, a Rússia perdeu pelo menos 1.070 soldados entre mortos e feridos. Desde o início da invasão em grande escala, isso totaliza 1.126.220 invasores. No mesmo período, as forças de defesa da Ucrânia destruíram 3 tanques russos, 2 veículos blindados, 43 sistemas de artilharia e dezenas de outros equipamentos inimigos. Um comentário interessante veio do presidente dos Estados Unidos. Segundo ele, a Rússia já perdeu 1.500.000 soldados. Trump acrescentou que ainda não entende por que Putin continua essa guerra contra a Ucrânia. Olha, estou muito decepcionado porque Vladimir e eu tínhamos uma relação muito boa. Provavelmente ainda temos. Eu não sei por que ele continua com essa guerra. Essa guerra foi tão ruim para ele. Ele está indo para 4 anos de uma guerra que já deveria ter vencido. Ele deveria ter ganhado essa guerra em uma semana. Agora ele logo vai entrar no 4º ano. Ele já perdeu provavelmente 1,5 milhão de soldados, ou quase isso. Certamente em termos de feridos, sem pernas, sem braços e todas as coisas que acontecem em guerras horríveis. É uma guerra horrível. Isso é a maior coisa que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial em termos de mortes. O número de ocupantes continua diminuindo, o que significa que os reservistas russos em breve serão enviados para a linha de frente. O chamado governo russo já aprovou uma nova iniciativa de mobilização proposta pelo chamado Ministério da Defesa. Parece que aqueles que esperavam ficar de fora agora vão encarar o inferno dessa guerra. Detalhes a seguir. Cerca de 2 milhões de russos. É esse o número de pessoas que o Kremlin agora pode enviar para lutar na Ucrânia. O Ministério da Defesa russo encontrou uma maneira de iniciar a mobilização basicamente só mudando o nome. Isso diz respeito a um novo projeto de lei que recebeu apoio da comissão do governo. Esse é um documento que permite o uso de reservistas durante o tempo de paz. O projeto de lei do Ministério da Defesa, que define as condições para envolver reservistas em tarefas durante o tempo de paz, tem como objetivo ampliar as formas de utilização dessa categoria de pessoal. O objetivo das emendas é ampliar o escopo de aplicação para esse grupo de militares. Esse é o único objetivo. Andrei Kartapolo, chefe do Comitê de Defesa da Duma Estatal. Deputado da Duma Estatal, Andrei Kartapolo, que é conhecido por suas repetidas declarações radicais sobre chamada Operação Militar Especial, explicou que as autoridades especificaram as condições para o emprego de reservistas. Essas são pessoas que anteriormente se voluntariaram para servir no exército russo, receberam pagamentos e benefícios por isso, e agora estão na reserva. Na realidade, porém, a Rússia está sofrendo enormes perdas na linha de frente. O número de novos soldados contratados está diminuindo, mas as perdas ainda precisam ser repostas. Vemos que as autoridades estão hesitando uma segunda onda de mobilização, então precisam de um procedimento diferente que lhes permita usar o recurso de mobilização. Artem Kliga, ativista de direitos humanos. O projeto de lei permite que reservistas sejam enviados para a guerra na Ucrânia em tempo de paz sob pretexto dos chamados acampamentos especiais de treinamento.
As Assembleias Especiais são um novo tipo de Assembleia Militar que os autores do projeto de lei propõem incluir na Lei sobre Serviço Militar Obrigatório e Serviço Militar, especificamente no artigo 54, Assembleias Militares. Atualmente, existem duas categorias de Assembleias Militares do Estado Islã, Assembleias de Treinamento e Assembleias de Inspeção. Eles propõem adicionar uma terceira categoria a essas, as Assembleias Especiais. Conforme estabelecido na lei, as Assembleias Especiais são assembleias militares para a realização de tarefas específicas no campo da defesa durante conflitos armados, durante certas operações, assim como no deslocamento das Forças Armadas para fora do país. Apenas os reservistas passarão por elas. O procedimento para a realização das Assembleias Especiais será determinado pelo presidente. A duração delas não pode exceder 2 meses. Talvez esse esquema seja para aqueles que até agora não estavam dispostos a assinar um contrato com o Ministério da Defesa, mas que estão prontos para lutar por alguns meses. Talvez essa seja a forma do Kremlin se precaver caso haja uma escassez grave de recrutas. Mas, depois que as emendas à lei do serviço militar forem assinadas, aqueles que se recusarem a ir para a guerra na Ucrânia podem facilmente acabar atrás das grades. Lá tem muitos lugares vazios. A legislação russa atual, que criminaliza a vida política normal, é tal que hoje qualquer um pode ser jogado na prisão. E se qualquer um pode ser preso, e os campos esvaziaram depois que um grande número de pessoas foi enviado para a linha de frente morto lá, então eles podem ser preenchidos de novo. Aqui está mais uma reserva. É por isso que acho que o Putin vai tomar decisões com base em considerações táticas no último momento quando for necessário, quando houver uma necessidade urgente de enviar mais 50 mil ou 30 mil pessoas para a linha de frente. A reserva do exército russo é composta por russos que assinaram um contrato voluntariamente. O decreto que estabeleceu essa reserva foi assinado pelo Putin em 2015. Os reservistas passam por treinamento militar todos os anos. Normalmente, a reserva de mobilização é composta por ex-soldados contratados. Existem cerca de 2 milhões dessas pessoas na Rússia, e em um futuro próximo esses russos podem ser usados na guerra na Ucrânia sem declarar lei marcial ou anunciar uma segunda onda de mobilização na Rússia. Na noite passada, ocupantes atacaram deliberadamente a infraestrutura energética ucrânia. Cortes emergenciais de energia implementados regiões de Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovograd, Kharkiv, Cherkasy e Chernihiv. A Ucrânia está lutando pela liberdade. Apoie o jornalismo independente ucraniano para que possamos continuar contando a verdade sobre a guerra da Rússia. Clique no link na descrição para se tornar nosso patrocinador. Agora é o momento perfeito para se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. E, por favor, compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Obrigado e glória à Ucrânia! Hoje, o Conselho Ucrânia-OTAN e mais uma reunião de Ramstein estão acontecendo. Ontem, o representante permanente dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, disse que anúncios importantes sobre novas entregas de armas para a Ucrânia podem ser esperados. Estamos acompanhando isso de perto. Aliás, a Finlândia aderiu à iniciativa PER, um programa de compras conjuntas de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Finlândia também anunciou um novo pacote de ajuda militar. Então talvez seja exatamente disso que o senhor Whitaker estava falando. Talvez não. O presidente da Ucrânia, Zelensky, também deu a entender que vem aí uma notícia séria. Em seu discurso noturno, ele disse que um dos parceiros europeus da Ucrânia está diretamente envolvido. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, relatou sobre as tarefas que precisam ser cumpridas na direção europeia. Diplomatas do gabinete do presidente também informaram sobre nossos acordos de defesa com um dos países. Estamos preparando notícias importantes para a próxima semana, junto com um dos nossos parceiros na Europa. Ele não especificou qual país ou sobre o que é a notícia, mas em breve saberemos. Provavelmente na próxima semana ou talvez até antes. Então se inscreva para ficar por dentro. A guerra, segundo o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, pode durar pelo menos mais 3 anos. Ele pediu que a Europa e os Estados Unidos se preparem para apoiar a Ucrânia a longo prazo, incluindo mais munição e mísseis Tomahawk de longo alcance. Aliás, Sikorski recentemente levou um drone russo Shahid ao parlamento britânico para mostrar com o que a Rússia tem aterrorizado a Ucrânia. Falando em Tomahawks, os Estados Unidos acabam de revelar um novo lançador móvel para esses mísseis. A seguir, como esse desenvolvimento se conecta à guerra da Rússia na Ucrânia.
Uma pergunta que ficou sem resposta por muito tempo finalmente foi resolvida. Como a Ucrânia pode lançar tomahawks se esses mísseis são, em sua maioria, lançados a partir do mar? Esse problema não existe mais. A solução foi apresentada pelo fabricante americano de armas Oshkosh Defense. Como ficou conhecido, este ano, na exposição anual de armamentos, a USA 2025, a empresa apresentou de uma só vez 3 novos produtos. São veículos móveis para o lançamento de mísseis de médio e longo alcance. O maior deles é o Oshkosh. NA havia projetado para lançar tomahawks a partir de terra. Esse sistema foi entregue ao Corpo de Fuzileiros Navais, que o utilizou experimentalmente para determinar se era conveniente de usar e se deveriam expandir seu arsenal com esse tipo de lançador. Aliás, o Shaw não é a única solução para lançar tomahawks a partir de terra. Anteriormente, os Estados Unidos apresentaram um sistema de mísseis Typhoon, que se tornou o primeiro lançador de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos após a retirada do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Como a prática mostrou, o sistema é confiável, mas para as condições da guerra na Ucrânia, não é a melhor solução. Estes são os contêineres de lançamento Mark 41. Eles são direcionados para cima e depois disparam quase da mesma forma que a partir de um submarino ou de um navio de guerra. E dá para ver como são grandes e volumosos. E seria bastante impraticável enviar esses lançadores, que não estão disponíveis em grande quantidade, para a Ucrânia. Seria relativamente fácil para a Rússia rastrear esses mísseis até seus locais de lançamento e atacar não só o lançador em si, mas também todo o equipamento de apoio ao redor. Mas os sistemas ESMAR são uma história completamente diferente. Suas especificações exatas ainda não foram divulgadas. O novo sistema acabou de ser apresentado ao público em geral. No entanto, já é possível afirmar com confiança que se trata de um sistema muito mais móvel, o que reduz bastante as chances de ser atingido por fogo de retaliação. Ao mesmo tempo, o sistema também está equipado com a capacidade de operar remotamente. É um veículo autônomo que também pode ser controlado remotamente, como em um videogame, usando um joystick especial. Nossos fuzileiros já estão bem familiarizados com isso. Ele também pode ser usado como um veículo de transporte que se move em direção ao grupo. Então você tem um líder e o restante dos veículos o segue no modo comboio. O mais importante e crucial é que ele é altamente móvel, possui um chassi comprovadamente excepcionalmente robusto e, ao mesmo tempo, pode transportar de forma eficaz várias cargas diferentes ao mesmo tempo para operações abrangentes de apoio de fogo de longo alcance. Enquanto isso, as manchetes da mídia global já estão repletas de reportagens internas vindas de Washington. Por exemplo, o Financial Times escreve que a Ucrânia pode em breve receber até 50 mísseis Tomahawk, sendo que o número mínimo considerado para entrega seria de algumas dezenas. Este é um míssil que pode voar muito próximo ao solo. Ele possui um modo eficaz de acompanhamento do terreno. Tem uma ogiva consideravelmente grande, quase 500 quilos. E, de todos os mísseis que estão atualmente prontos e disponíveis para a OTAN, este é o mais poderoso, com o maior alcance e o mais potente. Também ficou conhecido que Donald Trump confirmou uma reunião planejada com Volodymyr Zelensky já para esta próxima sexta-feira, 17 de outubro. O tema principal será o fornecimento de Tomahawks e seus lançadores. Considerando que o Ocidente já usou a Ucrânia mais de uma vez para testar suas armas avançadas, é possível que o ESMAR passe por seu primeiro teste de combate justamente sob a supervisão das Forças Armadas ucranianas. A questão principal nem é a arma em si. O fundamental é a plataforma que possibilita seu uso. É isso que precisa ser discutido agora. Enquanto isso, analistas ocidentais já estão ansiosos compilando uma lista de possíveis alvos para os Tomahawks na Rússia. O mais imprudente deles seria um ataque à Ucrânia. Outros alvos prioritários incluem a ponte da Crimeia e instalações militares por toda a Federação Russa. Vamos pegar a dessa como exemplo de um possível ponto de lançamento. Não é certo que os lançamentos serão feitos de lá. Mas, como exemplo, aqui temos 2.500 quilômetros. Isso vai muito além de Moscou. Isso cobre a parte europeia da Rússia e até Nizhny Tagil, onde fica a lendária fábrica de tanques que produz o T-72 e agora o T-90, além de uma enorme quantidade de outros alvos que ficariam dentro da zona de ataque. Também vale notar que, quanto mais avança o processo de transferência de Tomahawks para a Ucrânia, maior é o pânico dentro da Rússia. Isso prova indiretamente que essas ameaças são demais para a defesa aérea russa lidar. Desta vez, o Kremlin fez questão de colocar o Lukashenko na linha de frente publicamente. Ele já declarou que, se os mísseis forem transferidos, começará uma guerra nuclear.
No entanto, assim como na fábula do menino que gritava lobo, ninguém acredita nas ameaças desse menino bigodudo há muito tempo. E, finalmente, sobre a ameaça nuclear da Rússia e de seus aliados. A Coreia do Sul decidiu construir seu primeiro bunker nuclear civil. Todos os detalhes na nossa próxima reportagem. A Coreia do Sul está se preparando para a guerra. Pela primeira vez, Seul vai construir um bunker nuclear civil devido às ameaças da Coreia do Norte e da Rússia. Segundo o líder sul-coreano, Pyongyang continua desenvolvendo mísseis balísticos intercontinentais capazes de transportar ogivas nucleares. Parece que eles ainda não conseguiram, mas já estão nos estágios finais. Só falta a chamada tecnologia de reentrada. Isso provavelmente também será resolvido em um futuro próximo. O abrigo subterrâneo será projetado para proteger civis de possíveis ataques nucleares, biológicos e químicos. Ele ficará localizado no terceiro subsolo de um novo complexo residencial. Isso diz respeito à possibilidade de armas nucleares reais serem usadas em um ataque preventivo ao território sul-coreano. Além disso, no último mês, a Coreia do Norte realizou vários testes bem-sucedidos, inclusive de armas nucleares estratégicas. Tudo isso sinaliza que a Coreia do Norte está considerando o caminho de aumentar as tensões entre as duas Coreias e a possibilidade de transferir o teatro das operações militares para territórios vizinhos. As relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul permanecem tensas e instáveis desde o fim da Guerra da Coreia, que terminou com um armistício, mas não com um acordo de paz. Formalmente, ambos os países ainda estão em guerra. Embora tenham ocorrido tentativas periódicas de estabelecer diálogo, não houve uma reaproximação significativa. Os principais obstáculos continuam sendo o programa nuclear da Coreia do Norte e os exercícios militares conjuntos realizados pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos. A Coreia do Sul está bem ciente dos possíveis cenários de como os eventos podem se desenrolar. O programa nuclear da Coreia do Norte é a principal ameaça à própria existência da Coreia do Sul. Além disso, as declarações recentes da liderança norte-coreana sobre a possibilidade de lançar um ataque nuclear até mesmo contra a Ucrânia indicam que há, de fato, não só irracionalidade em suas falas, mas também, consequentemente, nas ações da liderança norte-coreana e na contínua militarização da Coreia do Norte. Sugere que, aparentemente, apenas um cenário militar para a unificação das duas Coreias está sendo considerado. Em junho de 2024, a Coreia do Norte enviou balões cheios de lixo para a Coreia do Sul. Em abril de 2025, soldados norte-coreanos velaram a fronteira sul-coreana. Naquele momento, foram disparados tiros de advertência. Essas declarações da liderança militar e política da Coreia do Norte indicam que eles estão preparados para usar tanto armas convencionais quanto, consequentemente, armas nucleares em ataques preventivos ao território sul-coreano. A Coreia do Sul, por sua vez, está firmemente preparada para qualquer ameaça à segurança após demonstrar novos sistemas de armas para a Coreia do Norte. A Coreia do Sul é um parceiro estratégico dos Estados Unidos fora do bloco da OTAN. E a declaração dos Estados Unidos de que, em caso de possíveis avanços militares pela RPDC, os Estados Unidos fornecerão à Coreia do Sul toda a assistência militar, tanto convencional quanto, consequentemente, a possibilidade de uso do arsenal nuclear dos Estados Unidos. Isso serve principalmente para dissuadir a RPDC de aumentar ainda mais as tensões militares na Península Coreana. Mas, ao mesmo tempo, não se pode esquecer que a Federação Russa utiliza o fator RPDC como uma forma de desviar a atenção dos Estados Unidos dos processos que ocorrem tanto na Ucrânia quanto no continente europeu. O novo presidente da Coreia do Sul declarou sua intenção de melhorar as relações tensas com Pyongyang, mas sua oferta de diálogo foi rejeitada pela Coreia do Norte. Lee Jae-myung acredita que Donald Trump pode ser a única pessoa capaz de se tornar um parceiro de negociação para a RPDC. Esta é uma guerra de ideologias e qualquer tentativa da Coreia do Sul de buscar um compromisso por meios diplomáticos será recebida com falta de compreensão por parte da liderança militar e política da RPDC. Vale ressaltar que a própria possibilidade de confronto entre os dois sistemas é a principal base da existência do regime comunista da RPDC na última década. A Coreia do Norte está desenvolvendo ativamente seu programa nuclear e tecnologias de mísseis, demonstrando força militar em resposta a sanções internacionais e pressão política.
Isso é tudo por hoje. Força aos defensores da Ucrânia. Glória à Ucrânia. Não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar. Até a próxima!